Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje mais um dia juntos, né? Chegando ao final de semana. Que venha um final de semana abençoado para mim, para você, para nossa casa, para nossa família, com a proteção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Hoje eu trouxe a palavra que está lá em Salmos, no capítulo 3 e no verso 5, que diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, por que que nós estamos aqui hoje? Porque nós deitamos e dormimos, né? Nós descansamos em Deus. Porque quando nós descansamos no Senhor, nós deitamos, né, com paz no nosso coração, mesmo em meio aos problemas, às dificuldades. Quando nós confiamos em Deus, nós deitamos e descansamos no Senhor. Então nós temos aquele sono, né, durante a noite, aquele sono de paz, aquele sono tranquilo. E se nós levantamos hoje de manhã, foi porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos permitiu estar aqui hoje, porque o Senhor nos permitiu levantar hoje de manhã. Porque muitos gostariam de estar, né, aqui no nosso lugar hoje e não estão. Aonde eles estão acamados, estão num hospital. Muitos nem acordaram hoje para ver esse novo dia. Então nós temos que agradecer a Deus por Ele ter nos sustentado e nos permitido estar aqui. Então aqui Davi, mesmo em meio às perseguições, às angústias, às dificuldades, ele encontrou paz e segurança, né, em Deus. Ele dormiu tranquilamente e ele acordou pela proteção de Deus. Então aqui ele mostra a confiança dele em Deus, e é o que nós deveremos ter, nós cristãos deveremos ter confiança em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, né, não tem dificuldade que venha nos tirar o sono, que venha nos, né, tirar a paz. Então, quando nós estamos, né, quando Deus é a nossa segurança, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós temos paz, nós temos tranquilidade. Então, quando Davi aqui ele disse: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então aqui ele estava afirmando que mesmo em meio às perseguições, ele conseguiu, né, descansar e dormir um sono tranquilo. Aleluia! Então, porque ele sabia que Deus estava ali cuidando dele, mesmo em meio, né, à guerra, em meio a essas as tribulações da vida dele, ele tinha certeza que Deus estava cuidando dele. Então, a confiança de Davi estava em Deus. Então, porque Deus lhe permitiu encontrar a paz, né, mesmo diante das dificuldades. Perdão, irmãos. E nós também temos que colocar a nossa, né, a nossa vida na mão de Deus e descansar, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele tá vendo aquilo que nós não vemos. Então, não adianta nós estarmos preocupados, sendo que nós não sabemos como resolver as coisas, nós não sabemos como nos defender, né, do inimigo. E Deus, ele sabe como fazer isso. Deus tem todas as estratégias, porque Deus, ele vê, né, as armações do inimigo contra a nossa vida. Então nós não vemos nada e nós não devemos fazer nada por nós. Ai, porque eu fiz, eu levantei cedo. Você levantou porque Deus permitiu. Eu levantei porque Deus permitiu que eu levantasse. Então não adianta nós dizer que nós, né? Esse orgulho tem que sair, essa soberba, esse orgulho do eu, né, da vida das pessoas, porque muito ainda continuam, né, com o eu fiz, eu faço, eu posso. Você não faz, você não pode, porque se Deus não tiver contigo, Deus não permitir, você não faz nada disso.
Aleluia! Então nós temos que descansar no Senhor, nós temos que colocar tudo nas mãos dele e deixar que ele, né, venha tomar conta da nossa vida. Que não importa o que esteja acontecendo, antes de dormir, entregue para Deus. Diz: Senhor, eu te entrego todas as tribulações, né, todas as preocupações, todas as angústias, né, que eu passei durante o dia, eu entrego nas tuas mãos, porque a tua palavra diz, né, eu me deitarei, né, e pegarei no sono. Ele diz, eu acho que deve ser no 4, no capítulo 4, ele diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então aqui, tanto o 3 como o 4, ele vai descansar no Senhor. Então, antes de você, né, dormir, coloque nas mãos do Senhor e tenha uma noite tranquila, uma noite de paz. E no levantar no dia seguinte também coloque tudo que, né, coloque teu dia na mão do Senhor, consagre teu dia a Deus. Porque você vai ter um dia maravilhoso, porque deixa que Deus trabalhe naquilo que você não pode trabalhar. Deus te sustentando para você levantar de manhã, né, ir para o teu trabalho, né, para você cuidar da tua casa, da tua família. Deus está ali te sustentando. Então, o restante, Deus vai trabalhar, Deus vai te ajudar. Lógico que Deus precisa que nós também, né, tome uma atitude, que nós também faça, né, a nossa parte. Mas nós temos que descansar nele. Nós temos que fazer a nossa parte, sim. Mas nós temos que descansar no Senhor, porque é Ele que vai, né, nos orientar. Claro que nós temos que ter a nossa atitude, porque Deus ele vai nos orientar a fazer aquilo, né, que nós podemos descansar nele. Nós não precisamos viver aflito, né, preocupados, assim. Nós devemos ter paz no nosso coração. Aleluia! Então, o salmista aqui no 6, ele diz assim: não me assustarei, porque o Senhor está comigo. Então ele declarou que não se assustará, porque sabe que Deus está ao seu lado, protegendo, né? Então esta confiança em Deus como protetor e defensor, né? Isso aqui também tem que estar na nossa vida, porque hoje as pessoas estão tudo, né, aflitas, nervosas, né? Que nem diz, qualquer faísca pega fogo. Mas por quê? Porque elas não descansam no Senhor. Elas não conseguem descansar no Senhor. Elas não crêem, elas não têm fé que Deus está ali sustentando elas, independente do que elas estão passando. Então, independente, né, apesar das dificuldades, né, nós devemos encontrar paz e confiar em Deus. Aleluia! Então, porque assim como Davi aqui, ele afirmou que Deus o sustentou e permitiu ele descansar e acordar, nós também temos que permitir, né, que Deus, né, venha, né, tomar conta da nossa vida. Aleluia! Então, aqui a história de Davi, ela serve como um exemplo de fé, né, e entrega a Deus, porque Deus ele pode trazer paz e segurança em momento de dificuldade para nossa vida. Amém? Então creia, confia em Deus, entrega para Ele tudo aquilo que está te preocupando, te deixando, né, aflito, e tenha paz no teu coração. Tá bom? Amém? Então durma, levante, mas levante em paz, porque o Senhor te sustentou. Amém? Não é o homem que te sustenta, é Deus que te sustenta. Amém? Deus abençoe teu dia, tua casa, tua família, e até amanhã, se Deus assim o permitir. E que você receba esta mensagem no teu coração. Amém? Glória a Deus.